Irmãos, é uma alegria muito grande ter cada um dos irmãos esta manhã aqui. Nós já estudamos a lição número 1 e quem não pôde estar na lição número 1 foi ministrada pelo pastor Elias. O cerne da primeira lição, para quem não pôde estar, e nós revisamos na quarta-feira passada, quando estávamos no panorama do Novo Testamento, o cerne é o seguinte: ninguém permite que outros façam aquilo que é de suma importância. Ninguém permite. Pode ficar tranquilo que eu e você, quando temos algo que nos é muito caro, muito essencial, muito fundamental, somos nós que fazemos e a gente não terceiriza para ninguém. Então, quando Jesus, em Mateus capítulo 16, após conversar com os discípulos, disse: eu edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo, a igreja é a instituição mais importante da face da terra. Por uma razão simples, porque ele não terceirizou. Ele não permitiu que a edificação inicial fosse feita por outro. Você pode imaginar o próprio Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, Deus pleno, simplesmente dizer: isso aqui é o que há de mais importante para mim. Tanto é que eu não vim só morrer, eu não vim só salvar, eu não vim só revelar meu Pai, eu não vim só retirar o homem dos seus pecados e delitos, eu não vim só dar vitória ao ser humano contra as forças do mal, eu vim sobremodo para edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pense um pouquinho, o que é de mais importante na sua vida? Você deixa os outros fazer? Em 3 hipóteses, né? Nunca, jamais e em hipótese alguma. O que é mais importante na sua vida? Você mesmo pega as mãos e faz. Então, irmãos, vimos na primeira lição quão profunda é essa expressão: eu edificarei a minha o quê? Igreja. E eu quero que você, por gentileza, meu amado irmão, abra comigo na página 8. A página 8 é o final da primeira lição e que já estudamos com o pastor Elias Damasceno há 2 domingos atrás, porque tivemos a Santa Ceia, tivemos que interromper. E eu quero somente ler com os irmãos a conclusão para continuar a lição esta manhã. Veja comigo na página 8, vamos juntos? Conclusão. Amados, definitivamente a igreja não é uma mera instituição humana. Na medida em que Cristo desejou, humilhou-se, tomando a forma humana, despindo-se de sua glória para nela investir sua vida. Por ela deu seu precioso sangue, rogou ao Pai para que a mesma não ficasse só, enviando o precioso Espírito Santo, e prometeu que retornaria para tê-la consigo. Irmãos, definitivamente a igreja é a instituição mais importante da face da terra. Dela não se afasta em hipótese alguma. Nela se vive todos os dias. Talvez por isso os irmãos da igreja primitiva estavam na igreja todos os dias. E dentro dela se alcança o melhor da existência. Deus nos abençoe para que possamos entender a importância do eu edificarei a minha igreja. Finalizamos com um pequeno conselho. Pequeno conselho. Se é importante para ele, é importante para mim. Acabou. Não é importante para ele? É importante para mim. Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo falou, eu edificarei a minha igreja, Jesus não estava brincando. É com certeza a instituição na face da terra mais importante para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que Cristo não permitiu que nenhum de nós desenvolvesse o máximo da espiritualidade fora da igreja.
com todo respeito aos irmãos que optam por não estar numa igreja, porque veem em todas extremos defeitos. E aí era só abrir Apocalipse, Jesus já tinha dito que nós não teríamos igreja perfeita antes da sua volta. Ele tinha dito, não haveria igreja perfeita antes da sua volta, porque das 7 igrejas, 6 são repreendidas. Uma só não é repreendida, né? Agora, é fundamental nós entendermos que não há espiritualidade ao seu ponto máximo fora da igreja. Infelizmente, o diabo tem trabalhado no coração de muitas pessoas para que possam relativizar esta grande verdade do eu edificarei a minha o quê? Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que na primeira lição nós já trabalhamos com este fato. A igreja é o que há de mais importante para o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu e nem você. Pode estar tranquilo quanto a isso. Eu e você somos enquanto estamos na igreja. Eu e você existimos para Ele enquanto nos escondemos no Filho dele. E a grande questão é exatamente essa. Jesus simplesmente nos quer junto com os outros. E a grande realidade é, na medida que eu procuro me afastar dos outros, que Cristo amou, que Cristo se dedicou, derramou o seu sangue, não quis de maneira alguma terceirizar o início inteiro da obra, trabalhou sozinho. Ele, o Senhor do universo, colocou as próprias mãos para fundamentar e edificar a sua igreja e que permitiu, após a sua morte, que Deus enviasse o que havia de mais importante, porque se você nunca parou e pensou, difícil não foi para nós Jesus subir, difícil foi para ele subir e nos deixar. Porque nós fomos e somos e seremos sempre o que há de mais importante na vida de Cristo. Na vida de Cristo. Tanto é que Cristo só sobe e realiza o que tem que realizar e só permite exatamente isso quando o Pai lhe responde e diz, então tá bom, eu vou enviar o outro Consolador, eu vou enviar o que há de mais importante que eu tenho. Depois de você, o mais importante que eu tenho, que é o Espírito Santo. Aí Jesus subiu. Aí Jesus subiu. E nós somos a menina dos olhos de Cristo. Nós somos o que há de mais importante para Cristo, tanto é que o nosso futuro é Pai, onde eu estiver, eles têm que estar comigo. Já parou e pensou que ele nunca falou isso a ninguém? Ninguém tem esse privilégio, a não ser eu e você. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E eu edificarei a minha igreja tão importante, que há um segundo estudo sobre eu edificarei a igreja. Eu estou agora a partir da página 9. Eu estou a partir da página 9. E na página 10 nós temos o estudo número 2, eu edificarei a minha igreja. Eu estava analisando todo esse estudo e eu vi que eu coloquei informação demais, conhecimento demais, e que se essa manhã eu for simplesmente trabalhar com toda essa lição, eu posso causar indigestão espiritual em alguns irmãos. Procurando evitar isso, o que nós vamos fazer? Qual é o trajeto de trabalho a partir de agora? Nós vamos estudar 2 grandes fatos dessa lição, metade dela hoje, e eu vou abrir mão na quarta-feira do estudo teológico que nós estamos fazendo de aprofundamento do Novo Testamento, panorama do Novo Testamento, e vou terminar esta lição na quarta. Tá bom? Então, esta lição aqui eu estou dividindo em 2. Vou trabalhar hoje, vou terminar na quarta, e aí na outra quarta eu volto com os estudos panorama do Novo Testamento. Tá bom? Então, você que veio hoje, vem à quarta para a gente terminar toda essa lição. Quando o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, isso significa que ele estava fundando
uma nova instituição na face da terra. E para quem não sabe, desde a época em que Jesus falou isso, o direito existente, ele permitia simplesmente alguns direitos individuais fundamentais para quem existia nessa época sob a égide do Império Romano. Dentre os vários direitos, e aqui algo muito precioso, como o direito de herança, o direito de adoção, o direito de coerção e etc. Por exemplo, se você era um cidadão romano, você tinha o direito de amealhar riquezas. Você poderia ter propriedades físicas e propriedades humanas, porque até o ser humano era escravo nessa época. E você tinha um direito sagrado que era muito interessante. Ninguém poderia lhe tomar aquela propriedade senão o Estado. Ou seja, quando então da sua morte você poderia deixar aquele conjunto de bens e pessoas que lhe pertenciam aos seus o quê? Herdeiros. Agora olha que interessante. Se você não tivesse herdeiros, você teria o direito clássico e básico de adotar alguém. E quando você adotasse esse alguém passaria a ser seu filho com ampla e absoluta legitimidade, sendo herdeiro de todos os seus o quê? Bens. É por isso que Deus escolheu de forma estratégica um homem chamado José. Porque José não foi o pai físico de Jesus, mas José foi o pai legítimo ou legal de Jesus. José, quando não deixou Maria, porque ele intentou deixar Maria, mas quando ele não deixa e ele assume Maria como sua esposa, ele estava dizendo, esta criança será também meu filho. E aí o que acontece? Em razão de José ter na sua ascendência, tanto é que Mateus traz toda a descendência, desde Davi até José, como José vinha da tribo de Judá, José era um dos que tinham direito ao trono de Davi. Olha que interessante. E aí quando Jesus foi adotado por José, Jesus passou a também ter direito ao trono de quê? Davi. Agora, Jesus também por sangue vinha de Davi. Porque a linhagem de sua mãe também chega até Davi. Tá? Não por Roboão, tá? É por um outro rei, mas chega até Davi. E o que é interessante é exatamente isso. Você tem alguns direitos absolutamente próprios e inalienáveis. E no meio dos direitos patrimoniais romanos estava o direito de criar fundação. Um romano rico, ele tinha o direito clássico de simplesmente juntar um conjunto de bens e criar o que nós chamamos de fundação, ou seja, uma pessoa jurídica. A Igreja Brasil para Cristo é uma pessoa jurídica, formada por nós, pessoas o quê? Físicas, não é? E ele tinha direito no Império Romano de formar uma fundação, e o interessante, essa fundação sempre era um conjunto de bens destinados a uma finalidade. Romanos riquíssimos e amorosos criavam fundações. Romanos riquíssimos, para minorar a maldade do Império Romano, ao criarem fundações, procuravam cuidar de gente carente, gente abandonada. A história de Roma nos traz vários exemplos quanto a isso. Inclusive, alguns historiadores bíblicos dizem que o mesmo homem que cedeu para Jesus o seu túmulo, ou seja, José de Arimateia, riquíssimo esse homem, ele era um dos judeus que tinha fundação, que tinha um conjunto de bens e um conjunto de pessoas trabalhando na Judéia, para quê? Para estabelecer um bem social um pouco mais simples e um pouco melhor. Quero chegar aonde com essa história inteira? As fundações criadas, elas tinham que alcançar a finalidade do seu fundador. Se houvesse algum desvio nessa finalidade, o pretor romano poderia intervir, acabar com a fundação, e o Império Romano vinha e ficava com todos os bens do fundador. Normalmente as fundações eram criadas quando da morte
do fundador como um marco para se tentar deixar eternamente o nome daquele homem pelos séculos dos séculos sem fim, como uma grande homenagem. E o que é interessante é que Jesus é o fundador da igreja. Jesus é o fundador da igreja. Quando a Bíblia diz, eu edificarei a minha igreja, Jesus estava dizendo algo muito interessante. Jesus estava dizendo, eu vou pegar o conjunto de bens que eu tenho. O que Jesus tem? O que o Senhor tem? Absolutamente o quê? Dele é o céu, dela é a terra. A palavra de Deus diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito, o quê? Ele disse simplesmente isso, eu fundarei minha igreja, eu edificarei. E essa expressão tem, no direito da época, a seguinte noção, que ele pegaria o conjunto de bens que possui e entregaria a homens fiéis. Irmãs, me desculpem, nessa época as mulheres não poderiam gerir nada. Mas Jesus é tão benigno que Jesus coloca dentro de sua fundação exatamente mulheres. Olha que fantástico. Eu edificarei a minha igreja, significa eu entregarei um conjunto de bens, eu vou separar um conjunto de bens preciosos e eu vou entregar a estes para que estes realizem aquilo que eu quero. Deus entregou à sua igreja toda sorte de bens espirituais. Toda a riqueza espiritual. E de sobra, olha que bênção, de sobra a reboque, assim, vindo junto, com menos importância, bens materiais, porque ele sabia que nós precisaríamos de bens materiais. Ele sabia que precisaríamos de banco, de uma estrutura física. Ele sabia que nós precisaríamos de dinheiro, não só para o pão que perece cada dia, mas principalmente para a aplicação da sua obra. Mas os bens materiais que ele nos deu, que é exatamente tudo, não vai te faltar nada. Ele é o teu pastor e ele não te deixa faltar nada. São nada em relação à oração, ao jejum, à misericórdia, ao evangelho de todos os bens, o mais precioso é o evangelho. E ele nos deu. E ele simplesmente nos confiou e olhou para cada um de nós e disse, eu já edifiquei a minha igreja, você está aí. E como você está aí, há na sua mão um conjunto de bens que você não tem noção da riqueza que você possui. Vou usar meus apóstolos para te mostrar o montante da riqueza. Em termos financeiros, ele não nos quis deixar alienados. Ele disse exatamente, olha, a um darei 1 talento, a outro darei 2 talentos. E alguns, tadinho, é de dar dó, eu darei 5 talentos. E pode ficar tranquilo que eu volto e vou requerer o quê? Eu vou requerer. Você se lembra quanto vale 1 talento? 20 anos de serviço. 1 talento vale quanto? Você se lembra? Nós já estudamos. 20 anos de serviço. Ou seja, para aquele que está começando, o mínimo que Deus deu foi 20 anos de bens espirituais e materiais para que não falte nada, para que quando ele entregue de volta o que Deus lhe deu, ele lhe dê mais 1 talento. E de talento em talento, de talento em talento, de talento em talento, a riqueza do fundador seja absolutamente exposta e grandissimamente realizada. Pastor, eu não estou entendendo. Você está querendo me dizer que o Senhor nos deu riqueza para que a riqueza dele seja conhecida, divulgada e absolutamente exposta? Sim. Eu edificarei a minha igreja. Você tem que ter em mente que Jesus estava se utilizando não só do mundo espiritual, mas do mundo também material. E ele estava dizendo, assim como os romanos fazem, eu estou fazendo com vocês. Eu estou deixando uma riqueza na mão de vocês e eu quero que isso prospere. Eu não vou falar das riquezas materiais.
eu vou falar das riquezas espirituais. E tome cuidado, preste atenção. O que recebeu menos de nós, não, mas eu sou nada, eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não sei isso. Você recebeu 20 anos de riqueza adiantados, que quando o Senhor vier te cobrar, que você e eu apresentemos a Ele a produtividade para receber mais talentos. Pastor, que riqueza é essa? Essa riqueza, em primeiro lugar, é de natureza espiritual. E eu quero lhe avisar, só vale utilizar essa riqueza da forma como o fundador desejou. Você tem que empregar essa riqueza e utilizá-la da forma como ele utilizou. E que riquezas são essas? São 4 grandes as riquezas espirituais. Eu as agrupei em 4 grandes grupos, 4 grandes gêneros, das quais se ramificam muitas espécies. E elas estão na revista. E eu quero trabalhar hoje com você 2 riquezas. E na quarta-feira, 2 riquezas. Amém? E não se preocupe, que tudo que vier à sua mão de riqueza material, pode ficar tranquilo, não foi seu braço, não foi tua capacidade, não foi o teu poder, foi misericórdia dele para você também desfrutar. Desfrutar. Mas vamos para o que interessa, que são as riquezas espirituais. Primeira riqueza espiritual. Primeira riqueza espiritual está na página 10.2. Se o Filho revelou o Pai à humanidade, o que Cristo espera de sua igreja? Presta atenção. Deus nunca foi alguém, posso falar alguém porque Deus é uma pessoa também. Deus o Pai. Deus nunca foi alguém desejoso de não ser conhecido. Se os irmãos se lembrarem, desde o Gênesis, desde o Éden, Deus sempre, ao final da tarde, passava para conversar com o homem. Olha que interessante. Conversar por quê? Falar por quê? Porque Deus nunca quis ser estranho a cada um de nós. Deus nos fez espírito, porque Ele é espírito, para termos comunhão com quem? Com Ele. E aí o que acontece? Primeiro, Deus se manifesta a nós por intermédio dos seus grandes profetas no Velho Testamento. O pecado entrou nessa relação, o pecado trouxe problemas a essa relação, e aí Deus, que antigamente falava verbalmente, diretamente com o homem, Deus começa a escolher homens para falar a este povo por intermédio destes homens. Pegue a lição. Olha que interessante. Ponto 2. Estou no primeiro parágrafo. Deus nunca desejou ser desconhecido pelo homem. Ao contrário, sempre se revelou para que pudéssemos ter com ele um relacionamento. Primeiro nos fez compreender alguma coisa sobre si, por intermédio das coisas criadas. Por isso que o Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra da sua mão. E aí Paulo vem em Romanos 1:20 dizendo que por intermédio das coisas criadas, Deus se revelava à humanidade. Só que aí Deus resolveu se revelar de forma mais específica. Ele escolhe um povo, ele diz: eu vou falar tudo que eu tenho para esse povo vai brilhar e esse povo vai atrair todos os outros povos a mim. Aí ele escolhe Israel e seus filhos. E aí, por intermédio dos profetas, ele simplesmente se manifesta a humanidade. Agora escute. Por gentileza, escute. Raciocine comigo. Israel conseguiu trazer a humanidade aos pés de Deus? Ao contrário. Israel foi uma decepção. Com todo o mundo de revelação, se fecharam em si, jogaram de lado a revelação,
pecaram perante o Senhor, e ao invés de ser aquela nação luz que traria todos ao Senhor, ao seu Monte Santo, ao seu santo templo, às suas santas convocações, Israel foi disperso pelo mundo em razão da sua desobediência. Aí Deus disse assim: acabou. Acabou, acabou, acabou. Agora vai você, meu filho, e vai levar a revelação final e última sobre mim. E por intermédio de ti, eu vou atrair a humanidade, porque eu vou levantar um novo povo, para que o meu conhecimento transborde para todos. E aí Deus envia quem? Jesus. João capítulo 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Significando o que então a palavra Logos? Significa que Cristo veio como a palavra de Deus. Mas que palavra de Deus é essa? Veja comigo, por gentileza, na página 11. Quando você pega na página 11, você vê que a revelação que agora vem por intermédio de Cristo é extremamente direta. Acompanhe comigo. Uma vez que Cristo é o Filho de Deus, ele é a própria representação de Deus em sua encarnação. Eu queria tanto ver Deus, veja Cristo. Eu queria tanto ouvir Deus falar, ouça Cristo. Eu queria tanto conhecer o que está no coração de Deus, Cristo. Cristo é a revelação direta de Deus, porque Deus disse: eu vou me revelar por ele. Segundo lugar, a revelação de Cristo é absolutamente plena. Por quê? Porque ninguém esteve com o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então só o Filho podia nos trazer de forma definitiva a quem? O Pai. Está entendendo por que você está lendo Mateus todo dia? Já tive irmãos essa manhã me reclamando: cadê Mateus? Gente, eu expliquei, é só de segunda a sábado. Domingo a gente pega para ver o que deixou passar e revisar. Aí expliquei isso para o irmão não gostou, que quer Mateus todo dia. Mas tá bom. Escute, não tem como. Quer conhecer tudo sobre Deus? Ele envia seu Filho para, de forma objetiva, não trazer problema. Vê como Deus é fantástico. Deus quer simplificar absolutamente tudo. Deus sabe que Buda não o conhece. Deus sabe que Allan Kardec não o conhece. Deus sabe que nem eu e nem você o conhecemos. Ninguém conhece a Deus, só o seu Filho. O que ele faz? Ele já envia o Filho para acabar com todo problema. Envia Jesus, acaba com todo problema. E aí você tem uma revelação plena. Plena. Quer conhecer tudo sobre Deus? Olhe para Cristo. E o mais importante, revelação final. Quando em Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro e o verdadeiro, o princípio e o fim. Cristo, como ômega de Deus, encerra tudo que Deus queria trazer à humanidade. Não se preocupe. Não se preocupe. Às vezes a gente fica preocupado: poxa, mas o próprio apóstolo João, no seu evangelho, diz que se fôssemos escrever tudo sobre Cristo, meu Deus do céu, não teriam livros que coubessem. Ai, pastor, será que não ficou alguma coisa de fora? Será que de repente alguma coisa não está faltando? Cristo não é o ômega? Cristo não domina todas as coisas? Você não se preocupe. O que eu e você precisamos de Cristo está em sua palavra. Porque se eu creio num Deus que não consegue usar homens para transmitir sua vontade, que não consegue segurar a mão daqueles que estavam escrevendo para não ultrapassar, que não consegue trazer a sua palavra à existência tudo aquilo que ele quer, e que está faltando alguma coisa, então ele não é Deus. Mas se ele é Deus,
E se seu filho é seu filho, e se ele disse, não quero mais dúvidas nenhuma sobre mim, então louvado seja o nome dele. Está tudo o que precisamos em sua palavra. Está tudo o que necessitamos em sua palavra. Está tudo aquilo que necessitamos para chegar ao céu em sua palavra. Agora, mesmo assim, ainda em parte, porque a plenitude ainda nos aguarda. Porque ele nos ama tanto, que sabendo que a nossa vida limitada suportaria somente aquilo que ele designou os apóstolos a escreverem, ele ainda reserva alguma coisa fantástica para nos revelar lá no céu. Isso é amor extremo. Deus sabe que, como crianças, nenhum de nós suportaríamos uma comida forte. E ele nos deu aquilo que nós precisamos para aqui na face da terra. E olha que o que ele nos deu já é grande ao extremo. Qual a primeira riqueza espiritual que Deus nos deu, então, irmãos? A palavra. A palavra. O doce e santo evangelho. A doce e maravilhosa voz dele. Peraí. Se essa é a primeira riqueza, ela está comigo, né, pastor? Está. E o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Mateus 28, os 2 últimos versículos. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos. Ensinando a guardar todas estas coisas que eu vos tenho, o quê? E eis que estou convosco por todos os séculos. Amém. Mas eu não tenho capacidade. Quem disse que alguém tem capacidade? Mas eu não vou saber convencer. Quem disse que alguém de nós sabe convencer? Você só ensina. O resto quem faz é o Espírito Santo. Lê comigo aqui, por gentileza. Lê comigo aqui, por gentileza. Página número 11. Tem uma pergunta. O parágrafo antes da pergunta. Para concluirmos, Cristo revelou Deus à humanidade de forma tão perfeita que o apóstolo diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. O Evangelho é a primeira grande riqueza que o fundador entregou para mim e para você e disse: cuida. E ele ainda disse o que a gente tem que fazer: divulgar. Meu irmão, para que serve o Zap? Facebook. Papo a papo. Pastor, eu gaguejo. Pastor, eu tenho medo. Pastor, eu tenho vergonha. Ótimo. Você sabia que há um estudo que diz que nós desenvolvemos, através do celular, uma característica que não tínhamos antes? Nós ficamos muito mais homem. Entendeu? A gente é muito mais macho através do celular. A gente é tão homem que diz o que não diria de cara. O que eu não consigo dizer na sua cara, eu digo pelo celular. Porque é só fazer assim, ó. Enviar. Não é? É lógico que eu não faço assim. Eu faço assim. Quem faz assim é você, querido jovem. Né? Eu faço é assim, ó. Ainda erro e a droga do corretor me mata de ódio. Agora presta atenção. Que o corretor ainda é burro. Ele não sabe língua portuguesa. Mas é... E o pior, quando você está falando com um jovem, ele não escreve mais não. Beleza é B, L e Z. Legal é assim, ó. Está acabando a língua portuguesa. Seja homem. Pegue esse Zap e
e fale que Jesus ama alguém. Seja homem. Pega o Facebook e aquele amigo que está dizendo, vou largar essa mulher, vou largar tudo, vou arrebentar tudo, vou jogar no lixo. Diz assim, hoje à noite tem culto na igreja. Vou te levar lá. Vou chamar as irmãs do círculo de oração. Você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Vou levar na tua casa uma galera. Fica tranquilo. Rapaz, meu filho tá nas drogas, mas tá nas drogas. Ele não sai. Cara, tem um retiro na minha igreja. Eu não sei o que acontece lá dentro, não. Mas os caras são bons. Metade da galera que estava fumando maconha volta dizendo que quer ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Seja homem. Fala o que você não fala de cara através desse smartphone. Gente, nós vamos usar isso aqui de tal forma que o diabo vai ter tanto ódio que vai proibir crente de comprar smartphone em nome de Jesus. É sério. É sério. Você está entendendo? Agora, vai chegar um momento em que você não vai ter mais medo e vai, em razão das leituras que está tendo todo dia de Mateus, vai transbordar tanto que brincando você já vai estar falando o evangelho. Mas não leva ele para qualquer lugar, não. Não leva ele para qualquer igreja, não. É um jovem, traz para cá, que a gente conhece quem é o Elias, o pastor da mocidade. É um casal, traz para cá, a gente sabe quem é o Heloísa e a Izinho. Entendeu? É uma criança. Meu irmão, olha o trabalho que nós temos aqui. Adriano, olha o nível. Traz. O indivíduo primeiro vai deixando o filho e indo embora. E deixando o filho e indo embora. Daqui a pouco ele está vindo. Responda essa pergunta que está na página 10. Depois de saber a primeira riqueza que o fundador deixou para mim, e agora, o que isto espera de mim? Faltou alguma coisa? Alguma falha no Evangelho? Faltou a graça e o Espírito Santo? O que ele espera de mim? Eu deixei em branco para que durante a semana você escreva no teu período de oração e reconhecendo os seus erros, como eu reconheço os meus, você possa dizer, Jesus, tu esperas de mim isso aqui. Anote. E diga assim, meu projeto número 1 esse ano. Pode responder, fique à vontade. Só não entregue sua revista para os outros. Isso é segredo em você e Jesus. Responda. E diga assim, é o meu projeto número 1. Conta comigo. Porque a riqueza é muito grande que tu deixes. Segunda riqueza. Está na página 12. Segunda riqueza está na página 12. A segunda riqueza é o Filho veio para possibilitar a comunhão entre Deus e o homem. O Filho veio para quê? Possibilitar a comunhão entre Deus e o quê? E o homem. Meus amados irmãos, quando no Éden foi quebrada a relação entre nós e Deus por causa do pecado, Deus vai naturalmente se separando de nós. Porque Ele é santo. E nós, pecadores. E aí o que acontece? Chega um momento em que a separação é tão sentida, e a humanidade cai num abismo de pecado tão grande que em Gênesis 6 Deus diz, dá mais não. Me arrependo e vou destruir tudo. Aí nesse lamaçal, Deus encontra um homem.
e resolve recomeçar por intermédio desse homem chamado quem? Só que esse homem, quando é salvo e sai, a primeira vinha que ele planta, ele enche a cara de tal forma que ele traz problemas dentro da casa dele. E aí Deus olha e diz, tá difícil. Tá completamente difícil. Aí Deus vai se relacionando com o homem por intermédio de intermediários. Ele usa os sacerdotes. E aí ele manda o homem trazer ofertas. Não que ele se agrade de animais morrendo, de maneira alguma. Mas era como se Deus dissesse, estou matando para não te matar, coisa. Estou acabando com a vida desse para não acabar com a tua vida. Porque o que tu merece é o que esse animal está recebendo. Mas estou te dando uma chance. Para ver se você se quer da minha palavra, a minha presença, o meu espírito. Mas a coisa só piorava. Piorou tanto que até aqueles que estavam entre Deus e o homem, clamando pela misericórdia, eram os mais sujos dos homens. Quando você pega o último capítulo de Malaquias e os últimos versículos, você tem nojo de toda a humanidade. Aí Deus pega e diz, eu vou resolver o problema. Eu vou enviar Jesus. Meu filho, tu vais. E tu vais por 2 motivos. Porque a taça da minha ira chegou ao máximo e agora eu quero arrebentar alguém. Eu quero... Está no auge, meu filho. O pecado alcançou o auge e agora chegou o momento da minha ira se levantar. E só um ser pode suportar a minha mão de ira, que és tu. Eu vou derramar sobre você toda a minha ira. Eu vou te arrebentar. Eu vou olhar para ti na cruz como o homem que eu quero eliminar desde o Éden e vou juntar toda a minha ira que desde o Éden se acumula e vou derramar sobre você. E aí quem acreditar em você está salvo eternamente da minha ira. Porque há uma outra ira que está se enchendo, será derramada, mas está livre de toda a minha ira, que futura ainda virá. E que não será derramada num único cálice, será derramada em 7 taças. Coitada da mãe de Pedro e João, né? A mãe dos dois olha e diz, eu quero que um sente à sua direita e o outro à esquerda. Ministro da Justiça e ministro da Fazenda, está compreendendo? Entendeu? Aí Jesus diz, vem cá, eles podem beber o cálice que eu vou beber? Eles suportam a ira do meu pai de séculos? Eu acho que a pobre ainda olhou para ele e deve ter pensado, não, eles aguentam. Não está na Bíblia, mas ela deve ter aguenta. Ele aguenta? Aguenta. Oh, Jesus. E depois de derramar a ira em seu filho, Deus satisfez sua justiça. De tal forma que agora todo aquele que se esconde em Cristo tem comunhão com o próprio Deus. Não porque ele merece, mas porque o gracioso amor de Cristo possibilitou o nosso retorno à comunhão com Deus. Essa é a segunda pérola. A pérola da comunhão. Em casa você vai ler toda a página 12. A pérola da comunhão. A riqueza da comunhão. A riqueza de simplesmente hoje se ajoelhar e ter acesso direto a Deus. A riqueza de hoje viver junto com um povo que simplesmente
vive na presença dele. A riqueza de no futuro ter a certeza de que vai viver eternamente é com ele. Com um novo corpo, com um novo nome, com um novo título, com honras. Sejamos francos. Se Cristo tivesse só perdoado o nosso pecado para não ir para o inferno, já era muito, não é verdade? Mas ele fez muito mais. Ele nos pegou pela mão e nos levou a Deus. Aí a gente entra no Santo dos Santos agora, do lado dele. Quando a gente olha para a cara de Deus, vê um medo tão grande que a gente se esconde atrás dele. E aí hoje fica assim, olha um pouquinho, fica atrás dele. Olha outro pouquinho, fica atrás dele. E o pai rindo. O pai rindo. O pai dizendo, ô besta, ô moleque. Ele te trouxe para mim para ser não só aquele que tem comunhão comigo, ele te trouxe para mim para você ser também meu filho. Aí é imerecido. Aí é imerecido. Porque só ser perdoado e não ir para o inferno já é muita coisa. Ser perdoado e não ir para o inferno e simplesmente ter comunhão com Deus é inesperado. Mas ser filho, co-herdeiro com Cristo, é muito além do que se pensava. Abra por gentileza em 1 João. Porque se ele me deu isso, se isso é uma riqueza, se isso é uma riqueza, o que eu tenho que fazer com essa riqueza? 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Se dissermos que temos comunhão, o quê? E andamos em o quê? Estamos o quê? O que ele espera de mim? Caminhar na sua preciosa o quê? Luz. Quando ele me dá essa riqueza, ele ainda espera o que está no 7. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o quê? Todo pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Presta atenção. Quem é que tem comunhão perfeita com ele? Estou encerrando. Quem anda na o quê? Luz. Comunhão com ele basta? Não. 1 João capítulo 3. Versículo 14, 15 e 16. Agora vem o problema mais sério. Porque Deus me deu a pérola e a riqueza da comunhão. Vamos juntos. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E quem não ama seu irmão está na morte. Quem aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará o amor de Deus nele? Meus filhos,
não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. Escute. Quando Deus estabeleceu a comunhão entre nós e Deus, Ele nos deu uma riqueza muito grande que é a vida em comunhão. Vá para a página 12 e me responda a pergunta que aí está. E agora? O que Cristo espera de mim? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão preciosa. Tu fundastes a tua igreja, então tu tens direito sobre absolutamente tudo e todos. Tu deixaste, Senhor, riquezas espirituais muito grandes. A primeira grande riqueza, Cristo, foi o teu evangelho. E o teu desejo como fundador deve ser seguido. Nós vamos espalhar o teu evangelho, sim. A segunda grande riqueza é a riqueza da salvação e da comunhão e do perdão. E o que tu desejas que vivamos em comunhão, Senhor. Tem misericórdia de mim e do meu irmão. Tem misericórdia da nossa vida. Abre-nos os olhos espirituais para vivermos de forma à altura do teu evangelho. Obrigado por confiar tamanha riqueza. Nós vamos expandi-la. Tu vais dar vitória ao meu coração e ao coração do meu irmão para que amemos aqueles que ainda não conseguimos amar, Deus. Tu vais dar vitória ao meu coração e ao coração do meu irmão para que a vida do meu irmão seja também importante para mim, de tal forma que eu ore por ele, que eu interceda por ele, que eu ajude com os meus bens, que eu tenha misericórdia, que possamos viver juntos até o dia glorioso da tua vinda. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, ó fundador da igreja. Obrigado pelo privilégio de viver na instituição mais importante da face da terra. Louvado, pois, seja o teu nome. Amém. Amém. Quarta-feira eu termino as duas últimas riquezas espirituais e a gente encerra a lição, tá bom? Então, excepcionalmente, nessa quarta, traga a revista, excepcionalmente.